Olá! Se você não veio na primeira aula ou se você veio e já esqueceu, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu. Tudo bem? Então, bem-vindos à disciplina de Princípios de Sistemática e Biogeografia. Eu comecei, então, apresentando para vocês a nossa equipe. Quem faz parte da equipe de Princípios de Sistemática, além de eu, Fernando Portela Peluna Marques, um super nome. Nós temos também duas outras docentes, a Ellen e a Raquel, que irão colaborar com a gente durante esse semestre. Junto com nós três, nós também temos duas pós-graduandas do Departamento de Botânica, que são nossas monitoras, a Aline e a Sandra. E, adicionalmente, nós temos 4 monitores de graduação, a Ingrid e o Caio, e o Rafael e o Túlio. Então são essas pessoas que irão ajudar vocês durante o semestre a entender os conceitos que nós queremos passar e que nós achamos importantes nessa disciplina. Tudo bem? Bom, se você tem alguma questão, seja ela relacionadas com dúvidas, relacionadas ao conteúdo ou relacionadas com o formato da nossa disciplina, sinta-se livre para escrever para a gente nesse endereço de e-mail. Esse é o canal oficial que vocês podem entrar em contato com a gente. Nós também temos um canal no YouTube que foi criado pelos monitores de graduação e ali é um canal um pouco mais informal que também pode ser usado para fazer perguntas de qualquer natureza. Esta é a página oficial da disciplina. É a página que, em condições normais, quando o curso não é remoto, a gente usa para colocar todo o material didático, cronograma, materiais adicionais e acesso aos vídeos que a gente faz. Tá? Nesse formato que nós estamos adotando nesse semestre, o que nós iremos fazer é centralizar as informações e as atividades em uma outra plataforma. Então, o nosso site oficial ele pode ser usado para você acessar o cronograma e alguma literatura adicional que a gente tem lá recomendada para algumas coisas. Tá? Mas o principal mesmo será encontrado aqui no Google Classroom. Se você não tem acesso ao Google Classroom, isso significa que nós não temos o e-mail que você está sendo comunicado pela Universidade de São Paulo. A USP te dá um e-mail e esse e-mail é o que nós usamos para entrar em contato com vocês e permitir o acesso às plataformas que nós vamos usar. Então, se até hoje você não recebeu nenhuma notificação sobre o Google Classroom, por favor, escreva um e-mail para a nossa disciplina dizendo que você não tem acesso ao Google Classroom. A gente vai inserir você no sistema e você vai receber uma notificação. Muito bem, então as atividades das aulas serão inseridas no Google Classroom. Isso foi a aula 1, nós tínhamos uma série de materiais e tínhamos 2 avaliações. Uma delas que seria feita durante a semana em grupo e a outra que vocês vão fazer numa outra plataforma que eu vou explicar para vocês mais adiante. Tudo bem? Então esse sinalzinho de material significam coisas que a gente dá para vocês que nós iremos usar na aula e o sinalzinho de avaliação são trabalhos em grupos que serão usados para a nota ou as atividades de provas que nós faremos durante as semanas de aula. O plano da aula ele vai ser feito da seguinte forma. Inicialmente, a gente deixa um tempo para que vocês assistam os vídeos. Então, na aula número 1, nós deixamos 30 minutos para que vocês assistissem os vídeos que seriam usados nas discussões que nós fizemos durante a aula. Como foi nossa primeira aula, nós usamos a primeira meia hora para fazer uma discussão sobre o curso, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês. E depois disso, nós dividimos a classe em grupos de 10 pessoas a 11 pessoas. Cada um desses grupos estava associado a um de nossos estagiários ou monitores e a gente entrou com o guia de aula para discutir as questões que existiam no guia de aula. Então, se você não viu o guia de aula, entre na aula 1 da plataforma Google Classroom e ali você vai ver o que foi discutido em conjunto com os monitores e estagiários. Após esse período, que demorou uns 45 minutos, nós entramos então na discussão com a classe, usando uma ferramenta chamada MindMeter, onde a gente tinha uma série de questões e a classe respondia e a gente ia discutindo e respondendo dúvidas. Tudo bem? Muito bem. As avaliações serão feitas no eDiscipline, ou a plataforma Moodle. Essa plataforma vocês terão acesso via e-mail da USP, certo? É a plataforma onde vocês irão fazer as provas que nós temos a cada semana. Invariavelmente, nós teremos provas todas as semanas
certo? À exceção de umas 3 semanas que nós não teremos prova. E essas provinhas são provas de múltipla escolha com 10 questões. Você entra na plataforma durante a semana posterior à aula, ela ficará aberta. A partir do momento que você ingressa nessa plataforma, você tem então 20 minutos para responder. A média final dessas provinhas, ela será correspondente a 50% da sua nota total. O resto da sua média virá dos trabalhos em grupo, certo? Então esse aqui é o site onde mostra para vocês a avaliação número 1 no Moodle, e vocês entrando lá, vocês vão ter uma visão um pouco mais real do que é esse site. A outra metade virá de trabalhos em grupos. Nós não temos uma quantidade exata de trabalhos que nós iremos oferecer para vocês, porque a gente está bolando isso à medida que a gente está caminhando com o curso, a gente está experimentando isso pela primeira vez, mas a gente vai tentar fazer aí uns 8 ou 6 exercícios em conjunto durante o semestre que valerão nota. Essa nota, então, equivale a 50% da sua nota final. Então, o que nós temos? Nós temos as provinhas que serão feitas no Moodle, corresponde a 50% da sua média final, e esses trabalhos em grupo, tá? E nós temos um trabalho em andamento para ser entregue, então, nessa semana que virá, né? Porque eu estou gravando isso no domingo. O trabalho em grupo dessa semana é um mapa conceitual. A gente tem associado com isso um texto explicando para vocês o que a gente quer e um vídeo mostrando como que você deve fazer um mapa conceitual, ou seja, as instruções estão todas colocadas ali para você dar uma olhada, tudo bem? Então as recomendações que nós demos durante essa primeira apresentação do curso, tá? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque isso permite que vocês sejam notificados assim que a gente coloque um vídeo lá, tá? Cadastre-se no Zoom, que será a plataforma que nós iremos usar para fazer as discussões, tá? Não deixem dúvidas acumular. Usem nossos monitores, usem as aulas práticas e teóricas que nós faremos presenciais ou síncronas, né? Que seria o termo mais adequado, para tirar as dúvidas, perguntar. Sejam participativos, tá? Entre em contato quando vocês precisarem para críticas, sugestões e qualquer dificuldade, tá? E participe ativamente das aulas, principalmente abrindo o seu monitor, falando quando você tiver alguma dúvida, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma aula mais dinâmica e vai ser muito mais prazeroso para todo mundo. A gente sabe que é uma fase difícil, né? Entrar na universidade em aula remota, mas isso vai passar. Mas já que estamos aqui, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Tudo bem? Então, como é que foi a aula 1? A aula 1 foi isso. Foi uma apresentação do curso, uma discussão com os grupos de monitores e uma discussão final. E sobrou um tempinho para vocês organizarem ali o mapa conceitual, mas esse mapa conceitual vocês podem fazer durante a semana. Nossa ideia é tentar fazer com que as atividades da disciplina sejam concentradas nessas 4 horas que vocês têm para a disciplina, para que isso não sobrecarregue as atividades que vocês têm durante a semana. Tudo bem? Muito bem. Aqui fica a última dica nossa. Eu gostaria que vocês participassem, que vocês não deixassem nós na tela escura, que vocês estivessem olhando no olho via câmera com a gente, para que a gente possa interagir melhor e tentar passar para vocês o melhor que a gente pode. Tudo bem? Primeiro ponto que eu queria tocar com vocês, antes de entrar no Mind Meter, uma coisa que ficou meio solta e que eu acho que vale a pena a gente retomar. Tá? Uma das questões que nós discutimos com os monitores, ou que vocês deveriam ter discutido com os monitores, é a diferença entre o que nós chamamos de essencialismo aristotélico, tipologismo e fixismo. Tá? Porque isso na literatura tem sido usado como sinônimos, ou seja, esses termos têm sido usados como sendo a mesma coisa, como de fato eles não são. Tá? O tipologismo é uma corrente metodológica e filosófica vinculada ao idealismo alemão, tá? Do século XVIII, principalmente na Alemanha, que usava métodos matemáticos para tentar entender como é que os organismos estavam organizados, tá? Então, para eles, os organismos, né, as linhagens eram fenômenos estruturais que possuíam elementos típicos que poderiam ser descritos de forma matemática. Então, o tipologismo era um método para a gente tentar entender a conformação da natureza. Tá? E termos como Gestalt e Bauplan são termos associados a essa escola. E vocês vão ouvir
falar em Bauplano quando vocês fizerem invertebrados, tá? Os Bauplanos do molusco, ou seja, qual é o plano básico dessa linhagem, tá? O tipologismo não requer que as entidades sejam discretas, nem imutáveis, certo? Como pensavam os essencialistas. Simplesmente, os tipos eram abstrações matemáticas que tentavam representar as coisas incomuns daquelas linhagens. O fixismo, na realidade, é uma relação causal entre unidades parentais e descendentes, ou seja, a noção de que de um ovo de uma galinha vai sair sempre uma galinha, e de um ovo de uma tartaruga sairá sempre uma tartaruga, certo? Então, essa ideia que parece trivial para vocês, ela é em contraposição a uma série de outras ideias que existiam no século XVIII, onde alguns cientistas ou naturalistas acreditavam que haviam transformações entre gerações, né? Que as coisas não eram tão fixas em termos de relações entre unidades parentais e unidades descendentes. O essencialismo é uma doutrina sobre as entidades naturais, que prevê que as entidades naturais sejam discretas, eternas e imutáveis, ao passo que o fixismo nada mais é do que a relação causal entre unidades parentais e seus descendentes. Com isso, então, agora eu vou passar a mostrar para vocês o que a gente discutiu em conjunto na nossa discussão final. A primeira coisa que nós colocamos em discussão na nossa aula, em conjunto na nossa discussão final, seriam as palavras que as pessoas associavam à sistemática. E a maior parte das palavras que surgiram, né? Esse gráfico mostra a frequência das palavras dada por 55 alunos relativas ao seu tamanho. Então, quanto maior a palavra, significa que mais alunos colocaram essa palavra. Então, saíram classificação, cladogênese e taxonomia. Tá? Cladogênese é um conceito que a gente usa em sistemática, mas o interessante aqui é o surgimento de classificação e taxonomia. Por quê? Porque os alunos discutiram com os monitores a diferença entre classificação, taxonomia e sistemática. Esses termos não são sinônimos. Se vocês olharem o vídeo de sistemática, o que é sistemática? A sistemática inclui várias áreas de atuação, dentre elas a área que se preocupa em organizar e criar um sistema de referência das linhagens biológicas. Isso é classificação. Taxonomia é a parte da sistemática que lida com a atribuição de nomes aos táxons, né? As unidades biológicas que a gente reconhece como entidades. Então, sistemática não é sinônimo de classificação e taxonomia, mas classificação e taxonomia fazem parte da sistemática. A segunda discussão que nós fizemos seriam as palavras que estão associadas ao essencialismo aristotélico, relacionadas às entidades naturais. E aqui surge uma série de palavras, dentre as mais frequentes seriam as eternas, imutáveis e discretas. E é isso, tá? Então a percepção aristotélica da natureza era que as entidades naturais eram eternas, imutáveis e discretas, que é o que define essa filosofia na época de Aristóteles. A próxima coisa que nós colocamos em discussão seria qual seria a sua opinião, em sua opinião, qual seria o termo que representaria a principal diferença entre linhagens biológicas e entidades naturais, tá? Então o que eu chamo de entidades naturais? Entidades naturais eu chamo de entidades que vivem em nosso planeta, que nós reconhecemos como coisas que estão aqui nesse planeta. E como foi discutido no vídeo que eu contei sobre a história da sistemática, até um momento da nossa civilização, todas as entidades naturais eram colocadas da mesma forma, eram colocadas no mesmo patamar. E o darwinismo coloca uma mudança de paradigma relevante aí, onde as entidades naturais, dentre as entidades naturais, existe o que nós reconhecemos hoje como entidades biológicas. E o que define a entidade biológica, na realidade, é a relação com descendência. A ancestralidade aparece de maneira tímida, mas é a ancestralidade, ou seja, as relações entre ancestrais e descendentes, que define o que é uma linhagem biológica. A linhagem X deixou de existir no momento em que iniciou-se o evento de cladogênese representado pelo triângulo vermelho na figura abaixo. E a figura abaixo é aquela figura que vocês têm associadas aos exercícios da primeira aula, tá? E a pergunta é se isso está correto, incorreto, eu não sei. 14 pessoas disseram que está incorreto. E a maioria, de fato, acertou. Está correto. Por quê? Porque uma linhagem deixa de existir no momento em que ela ou se extingue ou ela dá origem a duas ou mais linhagens. Por que isso acontece? Notem que a entidade biológica é um indivíduo histórico caracterizado por sua coesão horizontal e a coesão vertical.
A coesão vertical são as relações tocogenéticas que interligam as gerações que participam dessa linhagem. E as relações inter ou intrapopulacionais são as relações horizontais que mantêm unidos essas populações ao longo do tempo. Tudo bem? Se eu modifico essas forças coesivas, eu modifico essa linhagem. E eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira delas é extinguindo as relações verticais, ou seja, eu impeço que essa linhagem tramite no tempo. Nesse caso, ela é extinta. A outra forma é quebrando a coesão horizontal, separando essa população ancestral em duas ou mais populações, e que isso gerará novas linhagens. Ao gerar novas linhagens, a linhagem ancestral deixa de existir. Qual seria a palavra que definiria o momento em que as linhagens sofrem interrupção da coesão vertical, ou seja, intergeracional? E aqui, grande parte acertou, né? Extinção é a palavra prevalente. Então é isso. Eu tenho uma linhagem caminhando ao longo do tempo, se eu interrompo a conexão intergeracional, eu extingo essa linhagem. Essa linhagem não é mais capaz de tramitar ao longo do tempo. A pergunta é a seguinte: a divergência ou a diferenciação entre linhagens ocorre em decorrência de qual evento? E aqui eu coloco cladogênese, anagênese ou ambos, tá? E a resposta correta é anagênese. Notem o seguinte: anagênese é o surgimento de um novo atributo em uma linhagem, certo? Então eu tenho um atributo que surge a nível individual e que esse atributo começa a caracterizar mais e mais a população até o momento que ele caracteriza a linhagem como um todo. Nesse momento a gente diz que essa característica está fixada na linhagem. Então aí nós temos então um evento de anagênese. Notem que quando eu falo em divergência e diferenciação, eu pressuponho que existam duas ou mais linhagens e que elas não são idênticas. E a razão pela qual elas nunca são idênticas, via de regra, é o fato de que cada uma delas sofre eventos de anagênese distintos e diferenciais. Então, a divergência é causada simplesmente pela anagênese. Se eu tenho um evento de cladogênese e transcorre-se milhões de geração sem anagênese, essas linhagens, embora estejam separadas há milhões de anos, elas são idênticas, não há divergência. Isso raramente acontece, eu diria impossível de acontecer, né? Porque em algum nível algumas mudanças irão acontecer, mas fato é que teoricamente, se a gente pensa nesse exemplo, a gente tem linhagens completamente segregadas, mas que não tem nenhuma diferenciação. A próxima discussão nossa estava relacionada com o papel da cladogênese e anagênese relacionada à diversificação ou surgimento de novas linhagens. Ou seja, qual desses eventos responde pela diversificação de linhagens? E aqui a maioria acertou. Cladogênese é o evento que causa o maior número de linhagens. Anagênese não gera novas linhagens, ela modifica linhagens. Então, quando eu falo de diversificação, eu estou me referindo a números de linhagens e o único evento que responde por isso é a cladogênese. Então, veja que esses dois eventos, eles são independentes. Anagênese ocorre independente de cladogênese, um não afeta o outro. Cladogênese, via de regra, acontece por fenômenos extrínsecos a linhagens, tá? A ruptura de uma população por uma barreira geológica que surge, ou, né, anagênese pode ocorrer por pressão seletiva, por deriva e assim por diante. E a última discussão que a gente fez foi tentar correlacionar taxas de anagênese e cladogênese com padrões de diversidade. E aqui eu tenho no eixo Y número de linhagens, no eixo X eu tenho divergência genotípica e fenotípica, e a minha pergunta é: bom, se eu tenho taxas de anagênese e cladogênese baixa, onde é que eu coloco esse ponto? Onde ele vai? Esse ponto vai no quadrante inferior esquerdo. Se eu tenho taxas de anagênese e cladogênese altas, o que acontece? Eu tenho várias espécies altamente divergentes. Então ele vai para o canto superior direito. Se a minha anagênese é baixa e a minha taxa de cladogênese é alta, eu tenho um número de espécies muito grandes, mas eu tenho pouca divergência entre essas linhagens. Então o meu ponto 3 vai no quadrante superior esquerdo. E se o contrário acontece, ou seja, se eu tenho anagênese alta, mas baixa taxa de cladogênese, então eu tenho o maior número de diferenciação entre linhagens, ou seja, as linhagens são super divergentes, mas elas são poucas linhagens. Então esse ponto cai no quadrante
inferior direito. Tudo bem? Essas foram as discussões que nós tivemos em aula. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender algumas coisas e se você tem dúvida, na próxima aula a gente pode retomar qualquer um desses temas. Bons estudos e fiquem aí saudáveis longe dessa Covid, tá bom? Um grande abraço.